Olá, crianças! Feliz sábado! Que bom que vocês estão aqui para adorar a Deus. Hoje nós vamos ouvir uma história que conta um milagre. Nós vamos ouvir hoje a história do Pedro. O Pedro e a esposa dele são um casal de missionários da Igreja Adventista. Eles dois administravam uma escola e um posto de saúde num lugar chamado Ilha Rasa, lá no estado do Paraná. Pedro era o único professor que existia na ilha. E o que ele fazia? Ele dividia o quadro no meio para duas séries diferentes que estudavam na mesma classe, porque só tinha ele de professor, tinha que ser assim. A gente chama isso de classe multisseriada. Na parte da manhã, Pedro dava aula para o primeiro e o segundo ano. E na parte da tarde, ele dava aula para o terceiro e o quarto ano. Isso era muito difícil, mas só tinha ele de professor, então ele tinha que fazer. E ele gostava de dar aula. A Ilha Rasa é um lugar muito bonito. É uma ilha com poucas casas, onde vivem alguns pescadores. Mas o posto missionário da Igreja Adventista, que Pedro administrava, tinha muitos problemas, porque só tinha ele para cuidar das pessoas. As pessoas procuravam o posto missionário em busca de remédios para vermes, fortificantes e dores em geral. Quando o caso era muito grave, aí Pedro ligava na cidade de Paranaguá, que era no continente, e pedia para que uma lancha viesse e buscasse a pessoa e levasse para a cidade de Paranaguá, porque lá tinha um hospital muito bom. Mas as pessoas começaram a adoecer e sentir os mesmos sintomas na Ilha Rasa. Então, Pedro ia de casa em casa e levava remédio para as pessoas e ensinava elas como que elas deveriam tomar o remédio. Pedro tinha que aplicar injeção em algumas pessoas. E a injeção que vinha para ele aplicar, vinha um pozinho dentro de um vidro, dentro de um frasco, e vinha um pouco de água destilada numa ampola, um vidrinho que a gente chama de ampola. Então ele tinha que misturar a água destilada nesse pozinho, lembrando que o remédio era no pozinho, a água era só para misturar. Então ele pegava, misturava a água no pozinho, depois ele balançava bastante e pegava uma seringa e puxava esse líquido que estava misturado com o pozinho e aplicava na pessoa. E Pedro já tinha feito isso em várias pessoas nesse dia. E a última casa que ele chegou tinha um senhor muito doente deitado no chão. E então Pedro pegou o frasco e a água destilada, só que ele não viu que o frasco que ele pegou era um que ele já tinha usado, não tinha mais o pozinho, mas ele estava muito cansado e ele não percebeu. Então ele colocou a água, balançou e pegou, puxou com a seringa e aplicou naquele senhor. E ele pediu para que o homem fosse deitar para que o remédio fizesse o efeito. E Pedro estava muito cansado, não percebeu que fez isso. Então ele foi para casa. Quando chegou em casa, Pedro viu o erro que ele tinha cometido e ele pensou: puxa, eu apliquei apenas a água destilada naquele senhor e o remédio está no pozinho, agora ele não vai ser curado. E no local que o homem morava era um local que tinha muito barro, assim, igual a gente chama de mangue, né? Então é muito difícil de chegar lá. Então Pedro não conseguiria voltar lá para dar o remédio de volta para o homem. Então não tinha outra coisa a fazer. Então Pedro reuniu com a família dele e eles começaram a orar e a pedir a Deus para que cuidasse daquele homem que estava doente. E eles oraram durante boa parte da noite e quando acordaram, eles oraram de novo para que Deus curasse aquele homem. E então, em seguida, assim que Pedro pôde, ele pegou as suas coisas, os remédios e foi correndo até lá na casa do homem. Demorou para chegar lá. E quando ele chegou, adivinha o que ele viu, crianças? Exatamente isso. O homem estava de pé, o homem não estava sentindo dor, e o homem estava no quintal e o homem estava trabalhando. Quando ele viu, ele ficou surpreso, falou: mas como isso pode acontecer? Eu apliquei só água nele
Foi então que Pedro lembrou que a família dele tinha orado, tinha pedido a Deus para curar o homem. E então ele se lembrou que o nosso Deus, o meu e o Deus de vocês, crianças, é muito poderoso e ele pode fazer milagres. Ele fazia na época da Bíblia e ele faz hoje também. E ele sempre poderá fazer milagres e poderá também ouvir as nossas orações. E vocês, crianças, acreditam? E agora, criança, nós vamos falar com o Papai do Céu. Posição para a oração. Pai querido, obrigado por curar as pessoas. Especialmente, Senhor, nesses dias em que as pessoas precisam ser curadas, precisam do teu milagre. Cuide de mim, cuide da minha saúde e cuide da minha família. Em nome de Jesus, amém.